Amém. Graça e paz da parte de Jesus Cristo para todos os nossos irmãos. Muito bom estar aqui com os amados. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão acompanhando essa aula de forma online, né? E que Deus os abençoe grande e poderosamente e que esse momento seja um momento de edificação para nossas vidas. Primeiramente, quero me apresentar. Eu sou o pastor Maurício, sou pastor da primeira Igreja Batista em Vila Canaã, Duque de Caxias, e nessa gestão, ano 2025-2026, estou como presidente da Ordem dos Pastores. Então, para mim, é uma grande honra estar servindo ao Senhor juntamente com a Ordem dos Pastores. Quero de antemão, irmãos, parabenizar a Associação Batista Norte Caxiense, juntamente com o pastor Júlio Cardoso e os demais pares. Quero também parabenizar a coordenação dos embaixadores do Rei, juntamente com o nosso irmão Marcos Salles e todos os demais que têm trabalhado juntos, para que essa atividade, para esse curso, essa capacitação de conselheiros de embaixadores do Rei possa frutificar na nossa associação. A embaixada, ela é extremamente importante e com muita alegria falo isso porque fui embaixador. Então, uma vez embaixador, sempre embaixador. Então é com muita alegria que eu estou aqui, me sinto honrado, me sinto privilegiado por estar pela escolha para que eu pudesse estar nesse momento compartilhando e somando juntamente com os irmãos. Amados, os irmãos serão aí futuros, alguns já estão como conselheiros, talvez já estejam trabalhando nas suas embaixadas, desenvolvendo seus trabalhos, outros talvez estejam começando, né, dando os primeiros passos, mas é sempre bom nós sentarmos, nós estudarmos, nós analisarmos e verificarmos materiais, conteúdos para que o reino, né, possa crescer e desenvolver cada vez mais. Eu amo o trabalho de embaixadores do Rei porque fui criado, né, ouvindo esses ensinamentos. E outra coisa importante, né, é um trabalho de formação do indivíduo em todas as esferas, na esfera social, né, na esfera física, na esfera emocional e também na esfera espiritual. Então o trabalho dos embaixadores do Rei é um trabalho fantástico porque alcança meninos dentro dessas 4 esferas. E esse menino, né, ele vai se tornar um homem, né? Então, tanto que nós temos aí uma frase muito importante, né? Construindo meninos para não remendar homens. Então, os embaixadores do Rei contribuem para essa obra. E com isso, o que nós vamos fazer? Vamos ter homens que tenham um excelente relacionamento com Deus, homens que amem e honrem suas famílias, homens que amam a obra do Senhor e auxiliam na sua igreja local, e homens que vão servir a sociedade como exemplo. Então é maravilhoso esse trabalho e desde já quero dizer para você que está participando dessa aula, você é um privilegiado, porque Deus te escolheu para um ministério maravilhoso que é trabalhar com embaixadores do Rei e contribuir para que o reino avance. Amém? A aula de hoje nós vamos falar sobre Convenção Batista Brasileira. O que é isso? E aí, pastor Maurício, o que é a Convenção Batista Brasileira? Para que serve? Aonde que ela está? Né? Então hoje nós vamos tirar algumas dúvidas muito importantes sobre a Convenção Batista Brasileira, até mesmo porque nós vamos ter que multiplicar essas informações para os embaixadores. A primeira coisa da Convenção Batista Brasileira é nós identificarmos a logo. Por quê, pastor Maurício? Por que identificar a logo? A logo é extremamente importante, porque a logo é uma imagem que traz consigo uma representação. Então, por exemplo, nós temos a logo dos embaixadores do Rei. Então, quando nós olhamos a logo dos embaixadores do Rei, nós vamos ver a logo, nós vamos ver as cores, nós vamos ver os símbolos da coroa, do louro, nós vamos ter a divisa, segundo os Coríntios 5:20. Então nós temos ali aquela logo. Para quem foi embaixador, aonde você estiver e você vê aquela logo, você identifica.
Eu vejo muito isso no trânsito. A gente às vezes está dirigindo e para um carro próximo de nós e tem a logo dos embaixadores. Então, automaticamente eu identifico, olha, aquele carro ali é de alguém que já foi embaixador, ou tem um filho embaixador, ou é um conselheiro de embaixada. Por quê? Porque aquela logo ali, ela já traz para mim uma simbologia, um significado. A Convenção Batista Brasileira é a mesma coisa. Nós temos uma logo. A primeira logo ela lembra a nossa bandeira nacional. Então temos as cores verde, amarelo, azul e branco. Temos ali o símbolo, né, dessa Convenção Batista Brasileira, mas tem um destaque que eu gostaria de falar, é que na nossa bandeira nacional nós temos escrito lá Ordem e Progresso. Na logo da Convenção Batista Brasileira nós temos um símbolo branco que significa o peixe, né? E segundo alguns comentaristas, alguns estudiosos, o peixe também é um dos símbolos do cristianismo. Então lá na igreja primitiva tinha-se o símbolo do peixe. Então quando você for trabalhar isso com os embaixadores, é importante se identificar a logo da Convenção Batista Brasileira. Amém? Então vamos avançar. E o que é, né? O que é a Convenção Batista Brasileira? Nós temos uma hierarquia que ela vem de cima para baixo e que vai reger as igrejas batistas de uma forma mundial. Então nós temos lá em cima, que é a Aliança Batista Mundial, e depois nós temos a Convenção Batista Brasileira. Da mesma forma que existe a Convenção Batista Brasileira, existe a Convenção Batista de outros países. Então nós estamos tratando da nossa convenção, Convenção Batista Brasileira. E essa Convenção Batista Brasileira, ela tem a Convenção Batista, que vai reger todo o território nacional e vai ter uma representação em cada estado. E essa representação vai ganhar a nomenclatura daquele estado. Então nós temos a Convenção Batista, por exemplo, Mineira, que é do estado de Minas. Nós temos a Convenção Batista Fluminense, que é do estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro uma vez que nós estávamos falando sobre isso, e um dos embaixadores perguntou, pastor, por que tem que ser Fluminense, né, e não outro time? Por que escolheram o time do Fluminense, né? Mas na verdade não, Fluminense é todos aqueles que nascem no estado do Rio de Janeiro, nós somos Fluminense. Então por isso Convenção Batista Fluminense. E depois da Convenção Batista Fluminense, nós vamos ter, nos nossos 92 municípios, nós vamos ter as associações. O que é as associações? É a representação no município. Então, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Fluminense e as associações. Vai ter municípios, por exemplo, como de Caxias, de Duque de Caxias, que nós vamos ter duas associações. A Caxiense e a Norte Caxiense. Norte Caxiense é essa da qual nós estamos inseridos. E ali vai ter a abrangência juntamente com as igrejas locais. Então a Convenção Batista Brasileira, ela é composta, ela é formada por todas as igrejas batistas que professam a mesma fé em território nacional. Então nós temos ali, então a definição aqui, até no nosso material de estudo, diz que é uma instituição formada por igrejas batistas autônomas que compartilham uma mesma fé comum e cooperam mutuamente, né, voluntariamente, para o cumprimento da missão, que é pregar o Evangelho. Então, nós, enquanto denominação batista, temos como característica e essência ser uma igreja missionária. E aí, outro tópico importante é os fundamentos. Quais são os fundamentos principais da Convenção Batista Brasileira? Quando nós falamos de fundamentos, né, como nós falamos de princípios fundamentais, nós estamos falando de base. Se nós, por exemplo, fôssemos pegar para construir uma casa, quais são as partes principais de uma casa? Nós temos ali, nós temos a sapata, nós temos o alicerce, nós temos a coluna, que é o quê? É o que vai sustentar o crescimento daquela estrutura. Então, quando nós falamos de Convenção Batista Brasileira, ela também tem alguns princípios fundamentais. E também vale aqui, né, como uma sugestão de melhoria, uma sugestão de capacitação, uma sugestão de crescimento de conhecimento, os irmãos também terem um documento chamado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira.
Essa declaração doutrinária, ela tem vários tópicos fundamentais da nossa fé em Cristo Jesus e são normas orientadoras. Então é muito importante para você, como conselheiro de embaixada, você conhecer esse documento, Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Beleza? Então vamos avançar? Primeiro tópico que ele vai colocar é autonomia das igrejas locais. Muito bom, né? É muito importante para o embaixador, para o conselheiro, ele saber como que é o formato de governo da sua igreja local. Então você que está fazendo o curso, você está inserido numa igreja local. E qual é o governo daquela igreja local? Nós, enquanto batistas, temos um governo chamado democrático local. O que significa isso? Que todas as decisões daquela igreja são tomadas por meio da Assembleia Local. Então nós temos a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Fluminense, nós temos as associações, porém essas instituições, elas não interferem na autonomia da igreja local. Então cada igreja local, ela tem a sua autonomia. Então é muito importante que a administração, né, seja administrativa ou eclesiástica da igreja, ela está sob gestão daquela igreja local. Então isso é muito importante. Então cada conselheiro, né, juntamente com o seu pastor, juntamente com a liderança da sua igreja local, analisar, avaliar, né, e verificar as possibilidades. Então a Convenção Batista Brasileira, ela respeita essa autonomia da igreja local, desde que ela esteja dentro dos princípios bíblicos. Bem? O outro tópico é a cooperação voluntária. Nós, enquanto batistas, nós nos relacionamos e chamamos de igreja cor-irmãs. O que são igreja cor-irmãs? São igrejas, né, que estão inseridas dentro de um contexto e que elas trabalham mutuamente para se ajudarem. Por exemplo, nós hoje temos a Associação Batista Norte Caxiense, ela é presidida pelo pastor Júlio Cardoso, e a nossa associação, ela tem constituída, né, de 45 igrejas. Então, essas igrejas, elas contribuem voluntariamente com a associação, elas contribuem voluntariamente com missões, elas contribuem voluntariamente para que a obra do Senhor ela possa avançar e o reino de Deus possa se desenvolver naquela localidade inserida. Então a cooperação voluntária, ela pode ser por meio de finanças, mas ela pode ser também por meio de trabalho, pode ser por meio de intercâmbios, pode ser por meio de capacitações, por exemplo, como está tendo agora essa capacitação. Então isso é uma cooperação voluntária para que isso possa chegar às igrejas. Bem, uma outra coisa importante é a regência pela Bíblia, né? A Convenção Batista Brasileira, né, e como as igrejas locais, nós entendemos que a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. A Bíblia, ela tem os princípios fundamentais da vida cristã. Então a Convenção Batista Brasileira, junto com a Convenção Batista Fluminense e as associações, elas buscam, né, nas tomadas de decisões, ou seja, nos seus estatutos, nos seus regimentos internos, nas suas normas regulamentadoras ali, aqueles documentos que vão ter como qual princípio, qual é o norte, qual é a base, o que direciona a Convenção Batista Brasileira e as instituições batistas? As Escrituras Sagradas. Então a Bíblia, ela é uma ferramenta importantíssima na vida do conselheiro. Então o conselheiro, ele precisa manusear, conhecer a palavra de Deus. Amém? E um outro tópico muito importante também, né, é a separação entre a igreja e o Estado. Então as igrejas batistas, elas são separadas, né? E qual é um versículo bíblico que nós usamos muito para defender essa tese? É aquele que Jesus diz a Pedro, né, quando os discípulos vão questionar acerca dos impostos, e Jesus vai dizer assim, olha, dar a César o que é de César
e dar a Deus o que é de Deus. Então Jesus ali ele estabelece uma separação entre Estado e igreja. Então a igreja, ela, como vimos anteriormente, ela é uma constituída por pessoas biblicamente batizadas e que formam a igreja local. O seu poder, né, deliberativo é a assembleia. Contudo, nós também estamos num estado. Somos cidadãos dos céus, né? Pela fé em Cristo Jesus, cremos que nós somos cidadãos dos céus, mas enquanto nós estamos aqui na terra, precisamos também estabelecer princípios para com o Estado. Então a Bíblia vai nos orientar que nós devemos o quê? Honrar todas as nossas autoridades constituídas. Então as autoridades constituídas, elas devem ser respeitadas, elas devem ser honradas, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. E aí cabe a nós, principalmente nós como conselheiros, ter bem firme, convicto esse princípio, né? Porque a gente tem, principalmente no nosso país, vivemos aí uma questão muito forte sobre políticas, né? Sobre princípios, valores, ideologias, né? E nós vamos ter que ter esse cuidado de fazer essa separação entre igreja e Estado. Amém? Até aí tudo tranquilo? Então vamos avançar. Vamos lá. Outro tópico fala sobre a estrutura, né? Seria aí o organograma, como que os órgãos e as entidades elas funcionam. Então nós vamos ter, né, uma estrutura ali que vai deliberar sobre. Então nós temos lá, da mesma forma que na nossa associação, vamos olhar para a nossa associação, né? Então nós temos ali embaixadores do rei, mensageiras do rei, MCM, sociedade de homens, junta de missões. Então todas esses órgãos que nós temos dentro da nossa igreja local, ele vem de um princípio, né, de uma hierarquia da Convenção Batista Brasileira. Então nós vamos ter um representante a nível nacional, por exemplo, né, desses órgãos e que vão deliberando e que vai descendo. Então existe um organograma, existe uma estrutura e que essas estruturas elas vão reger. Então nós somos uma igreja democrática local? Sim. Nós temos a nossa autonomia? Sim. Mas nós precisamos estar atento a esses órgãos e a essas estruturas. Então, por exemplo, está tendo um curso de formação de conselheiros de embaixadores, certo? Então, os irmãos estão recebendo um material, estão recebendo uma ferramenta para que os irmãos possam atuar, mas cada irmão dentro da sua igreja local vai atuar de acordo com a sua realidade. Então, a Convenção Batista Brasileira, ela tem esses órgãos, ela tem essas entidades e ela delibera sobre elas. Mas nós, enquanto igreja local, vamos trabalhar dentro da nossa realidade local. Então, por exemplo, tem conselheiros que possam estar fazendo o curso que na sua igreja já tem uma embaixada formada. Muito bom. Tem conselheiros que podem estar fazendo curso, que foram enviados para o curso, porque estão trabalhando por um processo de revitalização. Ou seja, algumas igrejas deixaram de ter a embaixada e hoje estão trabalhando para ter revitalização, né? E existem igrejas que estão fazendo o curso, estão enviando os conselheiros para que os conselheiros possam fazer o curso, para que possam criar, desenvolver um trabalho de embaixadores do rei na sua igreja local. Então, cada igreja vai respeitar, vai caminhar dentro da sua realidade. Amém? Então a Convenção Batista Brasileira, ela tem essa estrutura, ela tem esse organograma e isso vai em todas. Por exemplo, nós enquanto pastores, né, nós temos lá a Ordem dos Pastores Batista a nível nacional, nós temos a Ordem dos Pastores a nível fluminense, nós temos a Ordem dos Pastores a nível associação. Então existe uma estrutura de hierarquia. Então é importante para o conselheiro ele ter esse conhecimento. Tudo bom? Tranquilo? Vamos lá.
E a Assembleia da Convenção, né? Quem escolhe? Como que é feita, né, essa diretoria? Qual o tempo de vigência? Amados, vamos lá, pegando um parâmetro nosso aqui, enquanto nós estamos aqui, enquanto associação, né? Nós temos as associações, e essas associações, ela tem os representantes que eles são eleitos por meio de assembleia. Então, a Associação Norte Caxiense, na sua última assembleia, deliberou, né, a nova diretoria, né, e essa diretoria ela vai estar trabalhando nesse período. Então, a Convenção Batista Brasileira, ela também tem a sua assembleia. Porém, essa assembleia é de uma amplitude muito maior, porque é uma assembleia a nível nacional. Então, é uma assembleia muito grande e que envolve aí representantes de todo o estado. Então, é uma proporção bem grande, é uma estrutura muito grande de trabalho, mas ela tem. E ela é formada, né? Aí você vai ter presidente, né? Você vai ter o vice-presidente, você vai ter os secretários. Então você tem toda naquele organograma que vai representar a diretoria da Convenção Batista Brasileira. Elas têm as suas reuniões periódicas e dentro dessas assembleias elas têm também a atualização, né? A revisão de documentos. Então tudo isso passa a nível nacional. Então, às vezes tem coisas que estão ocorrendo e que estão acontecendo conosco aqui, mas que estão sendo deliberados a nível nacional. Então é importante a gente entender essa estrutura. Então essa assembleia, ela se reúne e ela forma, né, tá ali a diretoria. Então a gente tem a diretoria da Convenção Batista Brasileira, temos a diretoria da Convenção Batista Fluminense e temos a diretoria da Associação Norte Caxiense. Bem? Então vamos lá? Dentro dessa diretoria ali, vai haver também chamados conselhos e comissões. O que seriam isso? Conselhos e comissões têm funções específicas de supervisão, né? Planejamento e execução das atividades. Então são conselhos que são formados, né, dentro da Convenção Batista Brasileira, que eles vão planejar, eles vão supervisionar, eles vão acompanhar as ações. E essas ações elas têm multiplicidade. Então você tem, por exemplo, um conselho de educação teológica. Então, como que funciona, por exemplo, a formação de um pastor, né? Quais são o regimento? Então você tem ali o estatuto, o código de ética, o regimento interno, os documentos que são necessários para aquela formação de um concílio, de levar um obreiro a ser um pastor. Então existe um conselho, existe uma formação. Por exemplo, nós como Ordem dos Pastores, nós temos, né, o Conselho de Ética. Então, o Conselho de Ética, ele é formado, né, dentro de um órgão, dentro da Ordem dos Pastores, para tratar assuntos de ética. Então, existe na Convenção Batista Brasileira também os conselhos, né, as comissões. Então, você vai ter conselhos também de ações missionárias, né, seja ela nacional ou mundial. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, o projeto de missões, né, esse ano a gente teve aí em missões mundiais, né, agora em março, né, vamos completar a missão, né? Então, da onde surgiu esse tema? Da onde surgiu essas ações? Por que as igrejas batistas, né, elas vão trabalhando com esse mesmo tema, cada uma dentro da sua realidade local? Porque houve uma ideia, houve um projeto que surgiu na Convenção Batista Brasileira, que passa por meio dessas comissões, passa por meio desses conselhos, e eles vão multiplicar isso em todo o território nacional. Então, por exemplo, quando nós temos lá um tema de missões, nós estamos seguindo, né, as orientações, seguindo aí os procedimentos que foram estabelecidos para a Junta de Missões mundiais.
nós vamos ter agora também missões estaduais. Setembro nós temos missões nacionais. Então, o conselho e as comissões, eles trabalham para essas atividades ocorrerem em âmbito nacional, inclusive na nossa igreja local. Então, quando você pensa, por exemplo, em embaixadores, você vai ter, né, encontros a nível associacional, como esse que nós estamos tendo. Você vai ter encontro a nível fluminense, né, que é de todo o estado do Rio de Janeiro, e você vai ter encontros a nível de Convenção Batista Brasileira, que é aí a todo o território nacional. Então, essas comissões elas existem para planejar, organizar, supervisionar e executar essas atividades que chegam até as nossas igrejas locais. Beleza? Então vamos lá. E nós temos também, aí vai entrar os chamados, as convenções estaduais, né? Nós temos também as assembleias também da mesma forma que tem a Convenção Batista Brasileira, tem a Convenção Batistas Estaduais, que é do Fluminense, e essa Fluminense também tem as suas assembleias. Então nós vamos ter uma assembleia da Convenção Batista Fluminense. Por exemplo, agora no mês de setembro, nós teremos a nossa convenção, né, a nossa assembleia da associação. Então você vê, a nível hierárquico. Então nós temos em setembro a Assembleia da Associação Norte Caxiense. Então todas as associações, elas têm as suas assembleias. E a Convenção Batista Fluminense, que é a nível estadual, também tem a sua assembleia, como também tem a Convenção Batista Brasileira. E aí vai ter, né, os órgãos, né, que aí a gente tem, por exemplo, a União Missionária Feminina, né, do Brasil, nós temos a Juventude Batista Brasileira, nós temos as organizações missionárias, né, e esses órgãos auxiliares, eles trabalham, né, para que esse trabalho possa ser desenvolvido em todo o nosso estado e em todo o nosso Brasil. Por exemplo, nós tivemos agora recente um trabalho de mulheres, né, a nível fluminense, e que ele foi dividido por regiões para alcançar, né, para multiplicar aquele conhecimento dentro dos nossos estados. Então, por exemplo, esse curso de conselheiro, né, da mesma forma que está tendo aqui na Associação Norte Caxiense, ele também tem em outras associações, como uma forma multiplicadora de conhecimento, de formação, para que esse ministério ele possa se crescer e se desenvolver cada vez mais. Temos também as organizações, né, missionárias, aí que entra, né, os embaixadores do rei, mensageiros do rei, amigos de missões, que promove o envolvimento de crianças e adolescentes. Então é muito importante o trabalho dos embaixadores do rei ter essa veia missionária, né, de trazer meninos, e muitos deles eles não têm um convívio, não têm uma referência, né, de fé ou de espiritualidade, mas por meio dos embaixadores do rei, eles vão se aproximando da igreja, eles vão conhecendo a igreja, eles vão conhecendo a palavra e eles conhecem a Cristo, e ali eles podem ter suas vidas transformadas pelo Evangelho. Então, a embaixada, os embaixadores do rei, é uma instituição extremamente importante, valiosa, e há relatos de muitas e muitas pessoas que vieram a ter um encontro com Cristo por meio dessas instituições. Então, os embaixadores do rei também é uma organização que ela funciona dentro de uma igreja local, mas que ela também tem essa característica evangelística, missionária, alcançar outros meninos. Então a gente vai ter ali, né, os visitantes que vão conhecer a embaixada, que vão começar a estar na embaixada. Daqui a pouquinho ele vai estar nas atividades regulares da igreja, daqui a pouco ele vai participar de uma IBD, e aí pode ter um encontro com Cristo, decidir por Cristo, e com isso seus familiares vão se aproximando. Então é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, de evangelização. Então que Deus possa estar
abençoando cada conselheiro, né, cada homem de Deus que está trabalhando aqui, que tenha esse entendimento, né? A embaixada, ela é um grupo de convivência, sim. A embaixada, ela é um grupo de comunhão, sim. A embaixada é um grupo de socialização, sim. Mas a embaixada também, ela é um grupo evangelístico. Tem uma veia missionária, né? Ganhar aqueles meninos que estão ali no bairro, no entorno, próximo da igreja. E eu confesso para vocês que muitas vezes, né, no início, eu ia para a embaixada para lanchar e jogar bola. Lanchar e jogar bola. Então as atividades esportivas, muitas vezes dentro da sociedade não tem. Então às vezes você não tem determinados lugares onde a igreja local está inserida e não tem. E aí vai desenvolver isso. Então eu me lembro que muitas vezes nós íamos para a embaixada para jogar bola. Nós íamos para a embaixada para o lanche, né? E acabou que aquilo ali foi uma ferramenta, uma estratégia para começar a trazer, e ali você vai se consolidando, vai estando presente, ali vai mudando o linguajar do menino, ali vai mudando a sua maneira de ser, vai mudando os seus hábitos, os seus costumes, e ali ele vai tendo outros princípios, outros valores. A embaixada também, como ela tem os níveis, né? Isso trabalha, né? Então você começa ali como candidato, então você vai ser um embaixador, depois você vai crescendo, né? Se desenvolvendo dentro da organização e quem sabe, né? Um menino que chegue ali sem perspectiva nenhuma de vida, passe por todo esse processo, mas se torne um grande homem de Deus, um homem com chamado, um homem com dons, talentos. Então, conselheiro, você é muito importante. O seu trabalho é muito importante. A entender essa visão, ela ajuda o crescimento do reino e também da igreja local, gera revitalização porque os novos vão chegando e a igreja continua se mantendo firme na missão de pregar o evangelho. Tranquilo até aí? Vamos avançar? Então vamos lá. E aí você tem também, né, como nós falamos, né, as convenções e instituições missionárias, que eu até comentei um pouquinho, né? Temos juntas de missões nacionais, juntas de missões mundiais, juntas de missões, né, estaduais, então também tem os seminários e institutos de educação. Então, nós, enquanto Batista, temos aí como talvez uma referência a nível nacional, que é o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Então, esse seria aí talvez uma referência para nós, enquanto Batista, no âmbito nacional. Contudo, vale ressaltar, e também quero aqui também compartilhar com vocês, aproveitar esse momento, que algumas associações têm seminário. E a nossa associação Batista Norte Caxiense, nós temos um seminário teológico. Outro ponto importante, o seminário teológico ele precisa estar alinhado com a ABBED, né? Que é essa associação das igrejas batistas de formação teológicas. Então, o nosso seminário ele tem a certificação, o credenciamento da ABBED. Então, cabe aí você, conselheiro, se você um dia quiser fazer um seminário, se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, crescer, né, na graça e no conhecimento, ou se você tiver que indicar um dos embaixadores da nossa região, indique o Seminário Batista Norte Caxiense, pois ele também está atrelado à ABBED, que agora é uma das recomendações para a formação do obreiro. Então, a Convenção Batista Brasileira, ela vai deliberando sobre essas esferas e ela gera também essas convenções, como de obras missionárias. Beleza? Vamos lá. Nós temos também a publicação e comunicação. A Convenção Batista Brasileira, né, ela é responsável por publicações que apoiam a formação espiritual e teológica das igrejas, como também a Convicção Editora, que edita a Revista do Embaixador e o Jornal Batista. Então nós temos aí as publicações que elas vêm a nível nacional. Então é muito importante para o embaixador, para o conselheiro, né, nesse caso específico, os amados, pode-se usar materiais auxiliares
de capacitação, pode-se usar materiais auxiliares para livros, revistas, para nos auxiliar como ferramenta enquanto conselheiro? Sim, podemos, porque nós vamos adquirir conhecimento e para nossa própria formação, de maneira que a gente possa servir ao reino com excelência. Então, estudar, ler é sempre muito importante. Mas é importante também nós entendermos, enquanto embaixadores do rei, que nós temos um material. Tem um material que ele é publicado, tem um material que ele é direcionado. Então esse material, ele passa por uma revisão teológica, passa por uma revisão ortográfica, passa por uma série de revisões antes que possam ser publicados. Então são materiais de confiança. Então eles são materiais a nível nacional. Então o que significa? Que um embaixador aqui em Duque de Caxias, na Associação Batista Norte Caxiense, ele vai estar recebendo informações, conhecimentos bíblicos para o seu crescimento pessoal e espiritual, como o mesmo embaixador numa associação lá no Nordeste. Então é importante essa padronização dessas informações. Então é importante você, como conselheiro, sempre estar caminhando próximo, né, do coordenador de missões. É sempre importante você estar caminhando próximo da associação. É sempre importante você estar vendo os cursos, as formações, os materiais. Para quê? Para que a sua embaixada ela possa caminhar, ela possa se desenvolver e crescer seguindo os parâmetros da Convenção Batista Brasileira no âmbito nacional. Da mesma forma que um embaixador da sua igreja local, ele pode ir, por exemplo, os pais vão se mudar para um outro lugar, e quando ele chegar lá naquela embaixada, ele vai ter o mesmo material. E da mesma forma como pode vir uma família de um outro estado para cá, e quando ele voltar para a sua embaixada, ele vai estar seguindo o mesmo material. Então é de suma importância essa padronização. Então a Convenção Batista Brasileira, ela trabalha nessas publicações, ela trabalha também, né, no Jornal Batista, né, e você vai ter também, né, outros meios de publicação que aí são uma esfera da Fluminense, uma esfera associacional dentro do município. Por exemplo, esse curso de capacitação, ele está sendo desenvolvido pela Associação Batista Norte Caxiense, então ele busca alcançar essas igrejas da associação, e pode ser que tenha também conselheiros de outras associações próximas que aproveitam a oportunidade para estar presente. Mas é importante a gente entender que nós temos um organograma, temos uma hierarquia, e como embaixadores nós vamos seguir esse processo. Amém? Um outro tópico importante é o financiamento, né? Como que a Convenção Batista Brasileira ela se estabelece? Como que ela se mantém? Ela se mantém através dos meios de contribuições. Então, é muito importante para o conselheiro trabalhar isso também na vida do embaixador. Eu vou relatar agora, isso digo eu, Maurício, né, pastor, e como experiência pessoal. Eu aprendi que para sermos abençoados, nós temos que ser abençoadores. O provérbio vai dizer que aquele que dá presente alarga os seus caminhos e senta-se na presença de nobres. Então, quando nós nos prontificamos a ser abençoadores, a obra cresce. O nosso próprio tema, né, como embaixadores, prometo dar tudo que puder para o sustento de missões e obras missionárias. Então é importante que cada embaixador tenha esse comprometimento, esse entendimento de que quando ele abençoa, ele é abençoado. Então isso começa via igreja local. Então na nossa igreja local nós contribuímos com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Esses dízimos e ofertas, eles mantêm, né, a estrutura da igreja local, e cada igreja local dentro da sua realidade vai contribuir com a sua associação, e assim nós vamos ter dentro dessas contribuições as contribuições a nível fluminense e que chega a um âmbito nacional. Então a Convenção Batista Brasileira ela funciona, ela caminha por meio das contribuições das igrejas. Então hoje, por exemplo, você está fazendo um curso de capacitação, né,
que está sendo promovido com a associação e que procurou, né, diminuir o custo para que esse curso pudesse ser mais acessível a todos, mas ele tem um custo operacional para que possa funcionar, né? Eu não estou presencialmente, mas teve lá uma recepção, tem um coffee break, teve um almoço, então há toda uma demanda financeira para que esse trabalho funcione. E a Convenção Batista Brasileira da mesma forma, para que ela possa funcionar, para que ela possa caminhar, para que tenha pessoas ali, você vê, a nível nacional, nós temos uma estrutura muito grande e os recursos precisam de alguma forma chegar. Então ele começa de cima para baixo. Então vamos lá, nós temos a Convenção Brasileira lá em cima, que vai deliberar, né? E vai chegar até nós, embaixadores, na nossa igreja local. E as contribuições, ela faz esse caminho inverso. Elas começam nas nossas igrejas locais, chega na associação e vai chegando para que possa chegar até a Convenção Batista Brasileira. Então o financiamento da convenção é por meio das igrejas locais. Amém? Vamos lá. E quais são as principais atividades, né? Nós vimos ali, lá no primeiro tópico, lá em cima, nós vimos os fundamentos da Convenção Batista Brasileira, certo? Então vimos ali os fundamentos, aquilo que é a base de crescimento, de desenvolvimento, de sustentação. E agora nós vamos ver as principais atividades, ou seja, aí já é diferente, é as principais atividades de ações. Aí já começa o nosso IT. Então vamos lá. Primeira coisa é missões, né? Como nós falamos anteriormente, a Igreja Batista, ela tem por essência ser uma igreja missionária. Então, a Igreja Batista, ela se forma, ela se desenvolve, então você tem ali o ponto de pregação, a congregação, e aquela igreja ali vai crescendo, desenvolvendo, ela se emancipa e então ela se torna a igreja local, e essa igreja local depois ela vai multiplicar, enfim. Então nós temos uma característica missionária. Então, a primeira atividade que nós destacamos dentro da Convenção Batista Brasileira é a ação missionária. Isso a nível de igreja local, isso a nível de associação, isso a nível de Fluminense, isso a nível de Convenção Batista Brasileira. A outra coisa que se destaca também é a educação cristã. Então, educação cristã, ela tem um forte, né? Durante muito tempo nós éramos conhecidos como os bíblias, né? Porque os batistas eles eram muito notáveis no conhecimento da Bíblia. Então, como temos o manual de regra de fé e prática, então a educação cristã sempre foi muito forte. Nós temos, por exemplo, né, a Escola Bíblica Dominical, nós temos uma revista chamada Palavra e Vida, né, e essa Palavra e Vida ela vai dentro da autonomia da igreja local. Tem algumas igrejas locais que fazem uso dessa revista, tem outras igrejas locais que elas aplicam, né, o seu material, o material de escolha pessoal, dentro da necessidade da igreja local. Mas ressaltando que a Convenção Batista Brasileira ela tem essa preocupação com a educação cristã, tanto que nós temos um departamento de educação cristã a nível nacional. Um outro forte que é a ação social, né? Nós, como temos aí as chamadas carretas missionárias, né? Que desenvolve ação social em todo o território nacional. Então, no nosso estado, do Rio, nós temos ações sociais, temos desenvolvimento de alguns trabalhos, contudo não é a mesma projeção como em outros estados que tem mais carência, e aí você vai ter alguns projetos, né, dentro da nossa denominação. Então, se você, conselheiro, quiser conhecer, né, procure, né, saber alguns projetos que são desenvolvidos pelas convenções de juntas missionárias. Tem projetos de âmbito nacional, e tem projetos de âmbito, né, dentro do estado, e tem projetos até mesmo a nível internacional. Então, existe muito campo, né, muito trabalho para ser feito nessa área. Então, a Convenção Batista Brasileira também tem essa questão da ação social. Um outro tópico que é a questão da evangelização, né, que aí entra, né, muito próximo também essa ação de missões. Então, você tem uma base de missões
que ela tem ali a sua estrutura, que envolve ações sociais, envolve obra missionária, revitalização de igrejas, trabalhos, e ela tem também essa veia, que é o evangelismo. Então, muito desenvolvido dentro das associações. Então, você vai ver homens com evangelismo, mulheres com evangelismo, vai ver intercâmbios entre igrejas fazendo evangelismo. Então, a Convenção Batista Brasileira ela tem esse preâmbulo aí, essa pegada com evangelismo. Bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá? E exemplos, né, de como as igrejas podem cooperar com a Convenção Batista Brasileira, né? Participar das assembleias enviando os mensageiros, né? Então isso aí vai dentro da realidade local de cada igreja. Então é importante, né? Algumas igrejas conseguem enviar, né, os seus representantes. Então às vezes quando é no nosso estado, acaba sendo mais fácil pela questão do deslocamento e pela questão de orçamento, de finanças, de recursos financeiros. Então, quando é dentro do nosso estado, fica mais fácil. Agora, como é no outro estado, né? A gente teve recentemente Fortaleza, vai ter agora em Bahia. Então, a gente tem aí todo um custo de deslocamento, seja de avião, ou seja de ônibus, estadia, alimentação, né? Então, é importante a igreja enviar esses mensageiros. A segunda coisa é contribuir. Então, a igreja ela precisa contribuir. Eu, Maurício, digo eu agora, tenho um pensamento que o nosso primeiro campo missionário é a nossa igreja local. Então nós temos que trabalhar para a nossa igreja local crescer. E a nossa igreja local ela tem que ter um compromisso com a nossa associação. Então é importante, né, que a igreja local ela venha contribuir também com a associação. Então, às vezes, a igreja local ela não vai ter recurso, condições de enviar alguém para uma convenção batista a nível brasileiro, a nível nacional. Nós não temos, né? Não temos esse recurso, mas nós temos talvez um recurso que a gente possa contribuir a nível associacional. Então, é importante essa contribuição financeira das igrejas. A segunda coisa é o engajamento com as campanhas de evangelização e ações promovidas pela Convenção Batista Brasileira. Então a gente tem aí, por exemplo, tivemos a Junta de Missões, né? Então há um engajamento, né? No mês de março, por exemplo, as igrejas fizeram de diversas formas, né? Algumas fazem almoço missionário, outras fazem feira missionária, os outros fazem cultos missionários, outros fazem cine missões, enfim, né? Todas elas há um engajamento em torno daquele tema, daquela proposta, daquele trabalho para um fortalecimento. Então a sua igreja local ela vai enviar uma oferta, mas não é só a oferta financeira, é o engajamento da igreja local dentro daquele propósito. A gente tem também a utilizar os materiais e os recursos disponibilizados pela convenção, né, para fortalecer os ministérios locais. Aquilo que eu falei, né? E aí é muito importante, volto a ratificar esse tema, confirmar a importância do conselheiro usar o material disponibilizado pela convenção para a formação dos embaixadores. Então você vai ter livros, cartilhas, você vai ter congressos, você vai ter com capacitações. Então é muito importante o conselheiro ter esse norte, né? Às vezes pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, né, de algum conselheiro querer desenvolver um trabalho individualizado, desenvolver um material. Não, a gente tem que entender a embaixada e entender os materiais. Então é importante esse engajamento. Você pode trabalhar materiais auxiliares, complementares? Sim, sem problema alguma, né? Você vai verificar a realidade da sua embaixada ali local, mas é importante a fidelidade a esses materiais, porque conforme falei anteriormente, ele passa por uma revisão teológica, passa por uma revisão ortográfica, passa por uma revisão de pastores, de educadores, para que quando chegue à mão do conselheiro é um material de confiança, hein?
A outra coisa, né, falamos aí de missões, e é o plano cooperativo, né, onde cada igreja ela vai estar contribuindo, né, com a associação, com o plano corporativo, para que possa gerar esse desenvolvimento maior. Amém? Então a Convenção Batista Brasileira, ela desempenha um papel, né, essencial de coordenação e fortalecimento das igrejas batistas espalhada em todo o território nacional. Então que nessa breve conversa nossa, né, nesse breve momento aqui que estamos passando, que Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe, conselheiro, que você possa aprofundar os seus estudos, você possa crescer em graça e conhecimento. Quanto mais você tiver capacitado, você tiver uma formação, isso vai contribuir muito para o crescimento e desenvolvimento da embaixada no âmbito local. Então eu desejo a você, conselheiro, todo sucesso, que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus crie ferramentas, que Deus envie os recursos necessários que você precise para desenvolver um bom trabalho na sua igreja local, aonde você estiver. Que Deus cuide da sua casa, que Deus cuide da sua família, que Deus cuide dos seus projetos pessoais. O meu desejo é que você seja abençoado de todas as formas. E nesse momento, quero mais uma vez expressar o meu agradecimento à Associação Batista Norte Caxiense, quero expressar o meu agradecimento, ao presidente, pastor Júlio Cardoso, quero expressar o meu agradecimento ao coordenador dos embaixadores, Marcos Salles. Tive a oportunidade de congregarmos juntos, na Memorial. Então, que Deus te abençoe também, que seja um tempo de crescimento e desenvolvimento para as nossas embaixadas. Eu quero, nesse momento, estar orando, agradecendo a Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai bondoso, muito obrigado, Deus, por esse período. Me sinto muito privilegiado, Pai, por estar participando desse momento, por estar, de alguma forma, contribuindo, mesmo de forma muito simples, pequena, mas que essa manhã seja uma manhã de bênção na vida de cada conselheiro. Deus abençoe suas igrejas locais, abençoe suas famílias, abençoe seus ministérios, abençoe suas vidas pessoais e profissionais. Pai, eu oro, Pai, e peço que o Senhor abençoe cada conselheiro com toda sorte de bênção. Deus, eu oro para que aonde eles colocarem a planta dos pés seja abençoado pelo Senhor e tudo aquilo que eles colocarem as mãos para fazer venha prosperar. Deus, nós declaramos eles abençoados com toda sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Que Deus os abençoe grande e poderosamente. Foi um prazer e espero ter contribuído para a edificação, para o crescimento, para o desenvolvimento. E depois mande relatos aí, manda mensagem aí para o pastor Júlio, manda mensagem aí para o Marcos, que a sua embaixada está funcionando, está caminhando, tá um sucesso, está ganhando vidas para Jesus. E eu vou ficar muito feliz em saber que você, conselheiro, está crescendo em desenvolvimento. Amém? Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.